Eu quero abrir com os irmãos em Colossenses capítulo 4, versículos a partir do 7. Diz assim: Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, vos informará de tudo a meu respeito, o qual vos enviei para isso mesmo, para que saibais como estamos e para que ele conforte os vossos corações. 9. Juntamente com Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio, eles vos farão saber tudo o que se passa aqui. Eu estou lendo a versão revista a versão restauração, que é mais próxima do grego, tá bom? Saúda-vos o 10. Saúda-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, e também Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes ordens. Se ele for até vós, recebei-o. E Jesus, chamado Justo, estes são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores para o reino de Deus, os quais se tornaram uma consolação para mim. Saúda-vos Epáfras, que é do vosso meio, escravo de Cristo Jesus, sempre lutando por vós nas suas orações, para que permaneceis maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Pois eu dou testemunho a seu respeito de que se empenha muito por vós, pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. 14. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfas, e a igreja que está em sua casa. E quando esta carta tiver sido lida entre vós, fazei com que seja lida também na igreja dos laodicenses, e que vós também leais a de Laodiceia. E dizei a Arquipo: cuida do ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Amém. Lemos esses 11 versículos aqui. Louvado seja o Senhor. Eu queria fazer uma breve introdução, irmãos, por dever de justiça, por assim dizer, devido ao tamanho do encargo da mensagem do sentimento anterior. Inclusive, os irmãos que ouviram o devocional de hoje, né, praticamente está fechando o sentimento, está falando sobre jejum e oração. E eu, quando estava debruçado nessa mensagem, eu tive o sentimento de trazer um reforço da mensagem anterior, tamanho a importância que é a mensagem da semana passada. Queria trazer um ponto que é a oração como sendo a respiração da nossa alma. Esse ponto a gente tem que agarrar com muito fervor. A oração, Deus deixou uma ferramenta, um instrumento para que nós possamos respirar, para que nós possamos sermos consolados, para que nós possamos ganhar a presença de Deus, para que nós possamos ser refrigerados, para que nós possamos ser abastecidos, como baterias. Imagina uma bateria de um carro, né? Uma bateria de carro elétrico, para que nós possamos ser recarregados. A oração é tudo isso. Eu quero dar devida importância à oração, né? Quando o apóstolo Paulo, lá no capítulo 4, versículo 2, falou: perseverai na oração, ele diz assim: continuar com persistência. Continuar com persistência e com fervor. Continua com persistência. O que quer dizer? Orar não é fácil. Esse instrumento fabuloso, magnífico, extraordinário que Deus deixou, que é a oração. A oração não é simplesmente repetir palavras. A oração é você conversar com Deus. Primeiro ponto, é ganhar a presença de Deus. Segundo ponto, a oração é a responsabilidade que você tem de entrar no seu quarto de oração, entrar na sua intimidade com Deus e ali expor as suas fraquezas para o Senhor. Confessar suas fraquezas, confessar os seus momentos de tribulação, confessar que você não aguenta mais, confessar que você está sobrecarregado, confessar que você está entristecido, confessar que você está chateado, confessar que você se expor, que você está chateado com o irmão, com alguma situação e etc. Nós temos que ter a responsabilidade de, eu e você, nós temos o nosso momento de oração para com Deus, para nós conversarmos com Deus, para nós nos tornarmos um irmão que seja leve, que seja espiritual, que seja um irmão e uma irmã que sejam prazerosos, porque tem a presença de Deus, tem a graça de Deus, tá bom? E claro que a gente percebe que a oração, para se prontificar a orar, não é tão fácil, porque a oração é guerra. Por exemplo, na vida conjugal, o casal pode perseverar em discutir, sim ou não? Tem uns casados aí. É um ambiente mais propício que tem para a gente entender o que é perseverar.
Então, às vezes, o casal entra no litígio, numa discussão, e eles começam a perseverar em discutir. Um ou outro não consegue ceder, mas sim em continuar a discutir. Porque ceder é difícil. A alma do ser humano, a alma tanto do homem como da mulher, naturalmente ela é sectária, ela é egoísta, ela é individualista. Então, quando fala de perseverar no aspecto negativo, nós entendemos o que é perseverar. Paulo nos ajuda a nós transportarmos essa energia que nós temos para arrumar confusão. Paulo nos encoraja a nós transportarmos para o aspecto positivo essa energia que nós temos de arrumar confusão para a oração. Perseverar na oração. Então nós já sabemos o que é perseverar. Outra questão da oração é que a oração é uma questão de guerra, né? Questão de guerra, porque orar envolve batalha, envolve luta interior e envolve luta exterior. Então orar é uma questão de guerra. Nós estamos no meio de dois partidos, dois reinos, o reino de Deus e o reino de Satanás. Tem o príncipe deste mundo, que é Satanás, ele administra todas essas questões mundanas, e tem Jesus, que é o príncipe do reino dos céus, ou o rei do reino dos céus. Então existem dois partidos. Resta saber qual partido nós vamos tomar, qual partido nós fazemos parte, qual partido nós somos filiados. Deus e Satanás, eles são hostis entre si, por natureza. E lá em Jó capítulo 1, versículo de 6 a 12, mostra que Satanás ele pode permanecer diante do trono de Deus para nos acusar. Em Jó capítulo 1, versículo de 6 a 12, mostra que Satanás ele tem liberdade de se apresentar diante do trono de Deus para nos acusar. Para nós que somos filhos de Deus, às vezes a gente fica chateado, eu fico chateado. O Senhor, como é que o Senhor permite, como permite tamanha infâmia de Satanás ir no trono, perante o seu trono, para nos acusar? Mas ele é Deus, ele permite. Então Satanás é o acusador, ele nos acusa de dia e noite. Apocalipse capítulo 12, versículo 10, diz que Satanás ele nos acusa de dia e de noite. Quem quiser anotar, é Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Então, tanto Jó, capítulo 1, de 6 a 12, como Apocalipse, de 12 a 10, fala que Satanás é o acusador dos homens, é o adversário de Deus e o adversário dos homens. E nós combatemos Satanás com oração. Combatemos as hostes malignas com oração. Oração é um instrumento que Deus nos deixou para a gente combater o inimigo, para a gente derrotar o inimigo, seja na nossa vida, na nossa relação conjugal, no nosso trabalho, nas questões financeiras e etc. A oração é uma questão de luta, tá bom? Senhor Jesus. A oração é necessária porque o curso do mundo inteiro está longe de Deus. Orar é ir contra a corrente, a tendência do universo caído. Perseverar em oração é como remar contra a corrente. Se você não perseverar, você será levado corrente abaixo. O universo inteiro está sob a influência de Satanás. E o universo inteiro se opõe à vontade de Deus. Nós estamos no universo, nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. A oração de Jesus, capítulo de Mateus, versículo 17. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. O mundo está em conflito sempre com Deus e em conflito com aqueles que se põem a orar. Lembra dos dois partidos? Ou nós somos do partido de Satanás, ou nós somos do partido de Deus. Lembra lá de Apocalipse? Não existe o meio. O meio, o próprio Jesus, Deus fala, estou a ponto de vomitar você da minha boca, porque você não é nem quente nem frio. Quisera que você fosse quente, quisera que você fosse frio, mas você é morno. Percebe como é que é grave? A indecisão é tomar um partido. Senhor Jesus, é tomar um partido. Mas nós, como pessoas que tomamos o lado de Deus, o partido de Deus, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas não se atreva a ficar no muro. Ou é quente ou é frio, não morro. Descobrimos que o universo inteiro está contra nós, e especialmente contra a oração, ou contra você que se dispôs a orar. Aí eu quero, irmãos, ainda nessa introdução, falar para os irmãos, que como tudo é contrário à oração, nós precisamos aprender a fazer um voto de oração, uma vida de oração. Antes de nós tentarmos sermos perseverantes na oração,
nós devemos fazer um acordo com o Senhor acerca da nossa vida de oração. Precisamos orar ao Senhor de maneira bem definida e dizer: Senhor, sobre essa questão de oração, eu não tenho condições. São muitas distrações, sou distraído, tudo me distrai. Eu sei que eu sou um fracasso na oração. Mas eu estou diante de Ti, Senhor, lhe rogando para que me transforme num homem e numa mulher de oração. Para que me lembre para eu orar, me lembre para que eu possa orar. Eu quero estar diante de Ti para ter uma vida de oração. Não sei orar. Me lembra a orar para o Senhor, me lembra a buscar a Tua presença, me lembra. É assim, é como você, pai, e o teu filho chega para você: pai, muitas coisas me distraem. Eu quero a Tua presença, mas eu não consigo. Toda vez que eu me aproximo do Senhor, muitas coisas me distraem. Então, pai, Jairo, pai, o senhor, meus filhos falando: pai, me lembra de eu estar na Sua presença. Claro que eu vou lembrar. Me lembra, vou lembrar sim, Manabi, Fred, Micaela, eu vou lembrar de você estar na minha presença. É isso. E Deus, Ele vai lembrar. É um acordo que vamos fazer. Você fez um acordo comigo, estou te lembrando, você precisa orar. É uma oração sincera, não pelo nosso esforço próprio. Porque muitas coisas, e se o seu celular estiver ligado agora, conectado à internet, o Instagram já colocou um algoritmo para te bloquear. O TikTok já colocou um algoritmo aí que vai bloquear tudo a respeito de oração. Agora ele vai estar fazendo isso. Eu duvido, se você abrir o seu algoritmo agora, Instagram, TikTok, vai aparecer alguma coisa rechaçando a oração. Porque ele ouve, o algoritmo ouve, é maligno, ele ouve tudo. Se eu abrir meu algoritmo agora, vai aparecer algo sobre rechaçar a oração. Este é o universo. Nós estamos o tempo todo sendo observados. As nossas fraquezas. Quando nós estamos diante da tela, que a gente está passando a tela, a nossa íris, o algoritmo fica lendo a nossa íris pela câmera frontal do seu smartphone. Dependendo da reação da sua íris, do tempo que você ficou naquela informação, o algoritmo entende que você gosta daquela informação. E ele vai começar a te manipular, te colocar mais e mais informações. Se você se arriscar a clicar ou a curtir um coraçãozinho daquele assunto que você acabou, você vai ser perturbado o tempo inteiro sobre aquele assunto. Ou seja, o tempo todo estamos sendo controlados. Nós conseguimos ficar 3 horas no smartphone e não conseguimos orar. Eu sei disso, claro. Porque orar requer sacrifício, disposição, separar um tempo, buscar um tempo na presença do Senhor, porque foi um instrumento que Deus deixou para a gente aliviar nossa alma, para a nossa alma respirar, para o nosso espírito ganhar refrigério, para o nosso corpo descansar. Senhor Jesus. Depois de fazer tal acordo com o Senhor acerca da oração, devemos reservar algumas horas definidas para orar. Por exemplo, comece orando 10 minutos. Se você acorda às 5 para trabalhar, acorda às 4h50. Se você acorda às 8, acorda às 7h50. Começa, Senhor, não sei orar como convém, e começa a orar. Faça como Daniel, no meio da manhã, ore a segunda vez, no meio da tarde, ore a terceira vez, fecha 10 minutos de oração, para que você comece a sentir os benefícios da oração. Se você fez um acordo, você precisa cumprir esse acordo. Deus está te lembrando da oração. Agora, você precisa estrategicamente definir esse acordo. Coloca o celular no silencioso. Não é hora de fazer mais nada, porque agora você está investindo pesado no seu momento espiritual. Você está fazendo um seguro do seu homem ser tripartido, corpo, alma e espírito. Você está descarregando a sua alma, você está descarregando a sua mente, você está descarregando o seu corpo, você está suavizando, dando refrigério para o seu corpo. Se pega uma pessoa que está em situação de suicídio, você pode ajudar nesse sentido, ela tem que procurar ajuda, tem. Mas a ajuda que ela pode ser ajudada também, espiritualmente, aprender a orar. Ela tem que procurar ajuda, procura ajuda da medicina. Procura as várias facetas da medicina, mas se ela conseguir falar, conversar com ela, alma, sossega. Alma, eu te apresento diante de Deus. Deus é o nosso supridor. Você será aliviado. Você será aliviado. Porque a oração é um instrumento de refrigério, de respiração da alma, de alívio do espírito,
de refrigério da alma, de descanso do corpo, irmãos. Isso que o Senhor nos deixou para nós. Se não tivermos tal atitude, não seremos capazes de ter uma vida de oração bem-sucedida. Isso porque eu estou sugerindo aos irmãos apenas 10 minutos. Eu passei 6 meses sem praticar atividade física, né? Os irmãos sabem, eu torci o tornozelo, estou com 3 tendões rompidos. Vou ter que fazer cirurgia. Então fiz aí 20 sessões de fisioterapia, acupuntura, porque eu tinha que fazer um curso lá do trabalho. E se eu fizesse a cirurgia, eu não conseguiria fazer o curso. A fisioterapia me ajudou, a acupuntura me ajudou, concluí o curso. Eu não sinto nada quando eu estou caminhando assim. Mas eu estou com 3 tendões do lado do pé direito estourado. E o médico falou assim, tão logo termina o seu curso, você vai marcar para fazer a cirurgia. Mas o que eu quero dizer, eu passei 6 meses parado, sem fazer nenhuma atividade física. Sem dar uma roladinha no jiu-jitsu, que eu gosto, sem dar uma corridinha. Eu falei, eu preciso avançar. Engordei 6 quilos, normal. Mas para eu começar a correr, eu vou correr 15 quilômetros de maneira nenhuma. Hoje foi o teste, né? Onde praticamente fui liberado para começar. Irmãos, eu custei correr 10 minutos. Estava morrendo. Agora, final da tarde. Como o nosso corpo é podre. Como nós achamos que somos alguma coisa. Há 6 meses atrás eu era o cara. Não estava conseguindo correr 10 minutos. Falei, alguma coisa está acontecendo. Aí mudei. Então vou correr 1 minuto e descansar 2. Então eu comecei a correr 1 minuto. Me sentia com 80 anos. Corri 2. Descansava 2. Passei a correr. Corri 30 minutos. Correndo 1 minuto, descansando 2. Estou aqui todo quebrado. Preciso fazer um alongamento aí em casa. Mas não vou tomar Dorflex. O que eu quero dizer? Comecei devagar. Eu estou começando devagar. 1 mês eu estou zerado, voltando à minha forma. Mas eu comecei 1 minuto. Eu corria 1h30, 1 hora. Passei para 1 minuto. 1 minuto, 2 minutos. Eu não sei orar. Eu não consigo orar. Tudo me distrai. Estratégia. Entra no seu quarto de oração. Põe seu celular no silencioso. E comece a orar. Balbucia como um bebê. E comece a clamar por Deus. Pelas suas dificuldades. Para que Deus possa te ouvir e te desfrutar. Os benefícios da oração. Orar tem benefícios, eu já citei vários. Quando oramos, entramos no Santo dos Santos e nos achegamos ao trono da graça. Hebreus 4,16 diz, projeta por favor. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Oração é a maneira de nos achegar junto ao trono da graça. Desse modo receberemos misericórdia e graça para socorro em ocasião oportuna. Quando oramos, achegamos-nos ao trono da graça, misericórdia e graça se tornarão um rio a fluir em nós e a nos suprir. Receber o fluir da graça em oração é, na verdade, mais importante do que ter as orações respondidas. A resposta da oração é o de menos. Se as orações são respondidas ou não é secundário. O principal é que a graça flui como um rio do trono para o nosso interior. Cristo flui para o nosso interior. Nos sentimos preenchidos, realizados, tranquilizados, refrigerados. Nos sentimos alegres, nos sentimos renovados. E olha que interessante, olha a promessa. Quando nós oramos, você obterá socorro em ocasião oportuna. Me explica isso aqui. O que o apóstolo Paulo quis dizer? Ele fez uma promessa para o futuro. Se você orar, você receberá socorro em ocasião oportuna. Me explica. É no futuro. Ele está dizendo. Se você precisar de socorro, eu vou te salvar, eu vou te resgatar, eu vou te ajudar. Ele está dizendo que a oração te blinda para as consequências negativas do futuro. A oração te protege para as consequências negativas do futuro. Seja morte, seja doença, seja desemprego financeiro. Nós temos que ter crédito por meio da oração. O que Paulo está querendo dizer aqui? Você precisa ter crédito. A tua conta de oração precisa estar azul.
Se você ora, você tem crédito. Na hora do socorro oportuno, eu vou te ajudar. Mas quando você não ora, é um egoísta. Quando você precisar sacar na conta a oração, está vermelha. E aí o que eu faço? Eu tenho que usar da misericórdia para te salvar. Aí cabe a mim usar ou não usar. Aí entra aquele versículo: misericórdia para quem eu quero ter misericórdia. Sim ou não? Sim. Mas ele diz que se nós orarmos, nós ganhamos um crédito de oração para problema no futuro. Os irmãos querem mais alguma coisa sobre isso? Do quê? Sermos encorajados a orar, irmãos? Por favor. Ele fala também, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Outro benefício da oração: unir com Cristo. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Como assim? Unir. Como é que nós unimos com Cristo? Oração nos faz unir com Cristo. Porque nós entramos na sua presença, nós nos achegamos confiadamente. Confiadamente é com segurança, junto ao trono da graça. Confiadamente é mais ou menos assim, quando você vai entrar na casa de uma pessoa, que você vai convidar, você é convidado, você entra meio desconfiado e meio inseguro, porque a casa não é sua. Né? Você vai entrar, o dono da casa você coloca para entrar primeiro. Mas a palavra está dizendo assim, entrar confiadamente, com segurança, junto ao trono da graça, junto à presença de Deus. Orar nos faz ganhar confiança, a certeza da presença do Senhor. O Senhor, Ele deseja, e aqui eu estou revisando, o nosso relacionamento. Lembra que eu falei? A palavra, o anacrônimo é rico. Rico. Para vocês gravarem. O R de relacionamento. Deus deseja se relacionar conosco. Com você. O I, Deus deseja ter intimidade com você. Ele quer ter a sua intimidade, sua presença. O C, O, conexão. Cristo quer conexão com você. E também quer ter comunhão contigo. Então, relacionamento, intimidade, comunhão e conexão. A oração proporciona, irmãos, amados irmãos e amadas irmãs, tudo isso para nós. Por que muitos cristãos ou são fracos? Ou se sente fraco? Eu encontrei com um irmão que já reuniu conosco um tempo, encontrei com ele hoje. Meu Deus, como estava fraco? Muitos cristãos estão fracos, ou são fracos, porque estão desgastados espiritualmente. Todo o sistema maligno estabelecido por Satanás está aí. Nós, como baterias espirituais, não estão carregadas. Muitas das vezes as baterias estão totalmente descarregadas, porque não usam a oração para serem carregadas. Por não orar o suficiente, tem pouca transmissão celestial e nenhuma unidade, união com Cristo. Todos os dias precisamos ser recarregados com a corrente elétrica divina. Isso certamente é uma recompensa por perseverar em oração. Eu trouxe então 3 benefícios aqui: ser recarregado espiritualmente, nos achegarmos junto ao trono da graça, ganharmos unidade, termos união com Cristo. São exemplos de nós, do nosso objetivo de nós orarmos, tá bom? Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Vamos abrir Colossenses capítulo 3. Projeta para mim. Quando a gente tem essa experiência de oração, irmãos, que eu coloquei aqui, nós somos renovados. E o viver dessa maneira, nós vivemos dessa maneira, faz com que nós desfrutaremos do novo homem, que se renova todo instante. Aqui vai entrar o novo homem. Qual é o elemento constituinte da igreja? É o novo homem. E qual é o elemento constituinte do Espírito? O elemento constituinte do Espírito é Cristo. O elemento constituinte da igreja é o novo homem. Quem é o novo homem? O novo homem é Cristo, no seu aspecto corporativo, como a igreja, e no seu aspecto individual. Aí eu quero trazer esse ponto, o viver prático do novo homem, de acordo com Colossenses capítulo 3, versículo de 10, fala assim:
e vos revestistes do novo homem, que está sendo renovado para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que criou, onde não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Se nós olharmos essa referência de Colossenses capítulo 7, capítulo 4, de 7 a 17, é um pouco estranho quando a gente lê, e eu li com os irmãos. Por que o apóstolo Paulo, ele reserva tanto tempo para as considerações finais? Faço essa pergunta para você. A impressão que dá é que Paulo falou coisas tão superficiais de Colossenses, que ele gastou 11 versículos, 12 versículos, para as considerações finais. É difícil entender porque Paulo gastou tanto tempo falando essas considerações finais. Por quê? E aí nós entendemos. Quando você olha o contexto e estuda profundamente, Paulo aqui ele estava impressionado com o novo homem. Ele estava impressionado com a consciência que as igrejas estavam tendo do novo homem. E aí o apóstolo Paulo ele quis reforçar isso. Se nós olharmos aqui, irmãos, e ao compararmos essas duas porções, de Colossenses capítulo 4, de 7 a 17, e Colossenses 3, de 10 a 11, temos uma ilustração prática da revelação desse novo homem. Nele vemos diferentes pessoas aqui. Ele falou de judeus, gregos, circuncisão, incircuncisão, escravos e mestres. E em Efésios capítulo 4, versículo 11, Paulo se refere aos da circuncisão. Onésimo, que havia se tornado um fiel e amado irmão, no versículo 9. Depois ele fala de um escravo pertencente a Filemon, que era o próprio Onésimo, que era pai de Arquipo. Paulo vem e mostra que a igreja é composta de pessoas das mais variadas classes sociais, cada uma com uma função bem definida no corpo de Cristo. Aqui ele cita nada mais, nada menos do que 11 nomes. 11 nomes de pessoas com nacionalidade diferente. Escravo, livre, pobre, rico, bárbaro, cita. Gregos, judeus. Cada um com sua peculiaridade e com a sua cultura. Eles citam, ele está querendo dizer que esse povo todinho estavam vivendo uma vida comum por meio do novo homem que é Cristo. A importância do novo homem que é Cristo. E aí ele procura trazer, nesses versículos, a consciência do novo homem. Como assim? Por que a consciência? Se nós olharmos, por que a consciência? Por que Paulo estava trabalhando na consciência? Entre Roma, Paulo estava preso quando ele escreveu Colossenses. Entre Roma e a cidade de Colosso, algo em torno de 1.200 a 1.500 quilômetros. 1.200 em linha reta, como para você caminhar nos locais tortuosos, inóspidos, algo em torno de 1.500 quilômetros. 1.500 quilômetros, é daqui no Nordeste. O Nordeste mais próximo aqui. Nesse trajeto, estava envolto o mar Adriático e o continente grego. Né? Nesse trajeto existiam muitos povos, muitas comunidades primitivas. E o novo homem, então, foi gerado nessas comunidades primitivas pela pregação do Evangelho. Viajar não era fácil, mas havia um trânsito de pessoas considerável entre as igrejas. Não estou entendendo? De Colossenses a Roma, onde Paulo estava preso, 1.500 quilômetros. Nesse trajeto existiam muitas comunidades primitivas. O Evangelho foi pregado ali. O novo homem foi gerado porque o Evangelho chegou. Então as pessoas começaram a ter a experiência do viver do novo homem. Aqui nós aprendemos uma lição. A lição da comunhão. Porque hoje, embora tenhamos todas as facilidades de transporte, como é que se deslocava naquele tempo? A pé, de camelo, de cavalo e de jumento. Tem mais uma? A de carroça. A carroça encangada no jumento ou no cavalo. Sim ou não? Sim. Não tinha outro meio. Então imagine como é que era a viagem. Tinha os bárbaros, os citas. Bárbaros eram aquelas pessoas que moravam fora dos muros. E os citas eram mais bárbaros ainda. Eram os selvagens que estavam depois dos bárbaros. Aí aqueles filmes que você assiste, dos saqueadores, etc. Era difícil viajar. Mas nesse período, irmãos, mostram que tinham
um fluxo muito grande entre os irmãos nessas igrejas. E aqui Paulo vem nos advertir qual o sentimento. Embora hoje nós tenhamos todas as facilidades e os meios de transporte moderno, não está tendo tanto trânsito entre as igrejas como havia na época de Paulo, principalmente depois do ocorrido há cerca de um ano e pouco atrás, da confusão que teve aí espiritual, né? Que eu não quero tocar nesse ponto. O trânsito entre as igrejas dificultou bastante. Se nós olharmos aqui, o apóstolo Paulo ele citou 11 nomes de diferentes nacionalidades. Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Barnabé, Justo, Epáfras, Lucas, Demas, Ninfa, que em algumas tradições Ninfa é uma mulher, em outras Ninfa é um homem, por isso que fala que a igreja está na casa dela, ou a igreja está na casa dele, a igreja local, a igreja se reunia na casa, não importa, homem ou mulher, mas a igreja se reunia na casa de Ninfas. Paulo citou Ninfas, e citou também a igreja dos Laodicenses. Todos esses nomes indicam que Paulo possuía um sentimento e uma consciência do novo homem. Como assim? O que eu quero dizer? Paulo estava a 1.500 quilômetros de Colossos, preso. Por que ele foi escrever para Colossenses? Ele poderia ter cuidado das igrejas mais próximas. Mas ele tinha consciência do novo homem, porque o novo homem ele é corporativo. Qual a certeza que ele teria que aqueles irmãos iam receber a carta dele? Se estava a 1.500 quilômetros de distância dele. Os irmãos de Colossos, Laodiceia e Hierápolis também tinham a consciência do novo homem corporativo, porque eles estavam vivendo e tendo a experiência do novo homem. Esse novo homem que vivia na terra de forma prática era constituído de pessoas que, de acordo com a cultura e status social, eram gregos, judeus, circuncisão, incircuncisão, bárbaros, citas, escravos e livres. Mas o verdadeiro elemento constituinte do novo homem é Cristo. Não podemos esquecer. Cristo. Somente Cristo tem o poder de unificar, trazer unanimidade em todas as culturas. Não deve haver diferença entre os membros que compõem o novo homem. Não deve haver diferença. A diferença é natural. Mas quando vamos para o campo espiritual, todas essas diferenças se acabam. Eu falei da consciência do novo homem individual. Agora eu quero trazer a consciência do novo homem corporativo. Em Colossenses 4, versículo 16, projeta, por favor. E quando esta carta tiver sido lida entre vós, fazei com que seja lida também na igreja dos Laodicenses, e que vós também leais a de Laodiceia. Então mostra que uma carta escrita para Laodiceia pode ser lida em Colossenses, pode ser lida em Hierápolis, porque as igrejas, na sua totalidade, todas eram a mesma coisa, pertencentes ao novo homem, Senhor Jesus. A distância basicamente, entre Colossenses e Laodiceia era de 17 quilômetros. Mas menos como daqui no aeroporto, para se situar. Menos. A distância entre essas duas igrejas era de 17 quilômetros. Então Paulo mandou cartas para elas. Essas igrejas eram vizinhas. Então eram muito importantes, porque elas tinham muita comunhão. Eles estavam desfrutando do amor do Senhor. Ali, do novo homem. Com todos aqueles problemas que nós citamos atrás. Mas elas ainda continuavam a desfrutar do novo homem. Né? O que Paulo escreveu aos Colossenses era também para os Laodicenses. E o que escrever aos Laodicenses era também para os Colossenses. Somos impressionados com a comunhão, com a unidade e contato físico e íntimo entre essas igrejas. Então elas se relacionavam. Essas igrejas se relacionavam. Hoje está uma dificuldade de se relacionar. Principalmente com o que aconteceu, com a divisão que teve aí. Mas isso não pode ser um ponto forte. Porque o novo homem ele não pode ser despedaçado, fragmentado. Pelo contrário, o novo homem ele não se fragmenta, ele não se dispersa. Tá bom? A nossa realidade não deve ser diferente. Devemos caminhar juntos com outras igrejas. Isso realça o viver do novo homem, dando-nos a oportunidade de cooperar com outros irmãos. Irmãos, somos importantes. Vocês são importantes. Nós somos importantes para outros irmãos. Somos importantes para outras igrejas. Próximo de nós, por exemplo, próximo de nós está a Igreja Ocidental, que a gente está tendo comunhão. Ontem tivemos uma comunhão, definimos um calendário aí de participação. Os irmãos falaram, irmãos, nos ajuda, a gente precisa de ajuda de vocês. Vocês são importantes para nós.
Tem outras igrejas aqui, Recanto das Emas, Águas Claras, deu uma reunião, é domingo, né, Nessa? Tem uma reunião com a liderança de Águas Claras domingo, para a gente estreitar os laços. Os irmãos também pedem o nosso apoio. Porque, graças a Deus, aqui em Santa Maria, o Senhor tem dado algo que está carente em outras igrejas, que é o ministério da palavra. Em Santa Maria, nós somos abundantes, graças a Deus, pelo ministério da palavra. As igrejas, quando teve toda essa dificuldade aí, carecem de ministro da palavra. Então, os irmãos pedem socorro. Então, participando de... O que eu quero dizer para os irmãos? Essa integração entre as igrejas, nós queremos chegar nesse nível que o apóstolo Paulo advertiu aqui essas igrejas, Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Nós queremos fazer parte das agendas dessas igrejas. Por exemplo, todo primeiro domingo do mês, ou eu, ou o Ernesto, ou o Edivaldo, vamos estar em Ocidental. Então, se você sentir a nossa ausência aqui, já sabe que nós vamos estar dando suporte para a igreja ocidental. Logo, logo vai se estender para Águas Claras. Não sabemos como vamos fazer essa agenda. Então, nós vamos fazer parte das agendas. A cada 2 meses, nós, Santa Maria, vamos apoiar Ocidental no domingo. E mais 2 meses, eles nos apoiam. Então, a cada 4 meses, vamos estar recebendo irmãos aqui. A cada 2. 2 lá, 2 meses lá, nós vamos no domingo, como igreja. Então, os irmãos se movimentam para nós dar o suporte para os irmãos, como igreja para lá. E eles, 2 meses depois, como igreja, vêm para cá. Para quê? Para dar o suporte, para fazer valer a prática da palavra, a integração entre as igrejas. Ninguém fica para trás. Ninguém fica para trás. Porque todos nós desfrutamos do novo homem. O novo homem ele é corporativo. O novo homem nos fragmenta. Qual é o retrato do novo homem, então? Nesses versículos, quando lemos Colossenses 4, de 7 a 17, descobrimos um retrato detalhado do novo homem, vivendo ali naquela área do Mediterrâneo, né? A existência e o viver do novo homem de forma prática é de tremendo significado. Um detalhe aqui para os irmãos entenderem. Naquela época, o Império Romano ele queria se expandir. O Império Romano queria se expandir. Então ele tinha uma vasta área e ele queria se expandir mais. Então o Império Romano, como existiam vários dialetos, o Império Romano obrigou que todos passassem a falar o grego, para ter uma unificação e o Império Romano ter poder de gestão ali em todos aqueles povos de diferentes nacionalidades. Mas foi um fracasso tremendo. Não funcionou. As diferenças entre as nações permaneceram. Raças, classes sociais permaneceram. Os judeus ainda eram judeus, viviam como judeus. Os gregos eram gregos, viviam como os gregos. Os bárbaros viviam como os bárbaros. Os cita como cita. Os ricos abastados viviam como tal. Os pobres miseráveis, cada vez mais pobres e miseráveis. Mudar a língua não resolveu. Mas, quando o evangelho foi chegando, salvando as pessoas, e eles passaram a ter e ganhar a experiência do novo homem, as coisas começaram a mudar. Senhor Jesus. Havia um novo homem de forma real e prática. Com o novo homem, as coisas começaram a mudar. Porque agora não é o que eu penso, o que eu acho. É o que o corpo pensa, é o que o corpo acha. É o que Cristo pensa, é o que o Cristo acha. Vários conflitos foram dirimidos, foram resolvidos no âmbito dessas pequenas igrejas, dessas pequenas comunidades ali que tinham recebido o Senhor, porque passaram a viver agora por Cristo e para Cristo. Cristo como sendo o centro da atenção, o centro da vida delas. O novo homem, ele resolve conflito, ele dirime conflito, ele acaba com conflito, ele traz a unidade. À luz da palavra, uma igreja não deve isolar-se das demais, isto é, totalmente contrária à consciência do novo homem. Irmãos, nós como igreja não podemos nos isolar das demais. Qualquer igreja que queira se isolar só tem consciência de si mesma e não tem a visão da totalidade do novo homem. Não se importam, uma igreja que se isola, quer se isolar, ela não se importa com a igreja em outras cidades e não quer que as outras igrejas se envolvam com eles. Quem tem essa atitude não possui sentimento, a consciência do único novo homem está sendo profundamente egoísta. À luz da consciência do novo homem, embora estejamos em Santa Maria, pertencemos à igreja em toda parte. Todas as igrejas da terra compõem o único homem, o novo homem, devemos ter ciência disso. Nós não somos uma igreja sectária.
Nós pertencemos à Igreja Universal, à Igreja do Novo Homem. Se tivermos consciência do Novo Homem, perceberemos que todas as igrejas são o único Novo Homem hoje. Que todos olhemos para o Senhor, a fim de não sermos sectários, divisivos de forma alguma. Não devemos ser sectários individualmente como cristãos, nem corporativamente como igrejas locais. Pelo contrário, todos nós, os santos em todas as igrejas, somos um só novo homem. Mesmo que, irmãos, não queira falar com você. Nós não podemos pagar com a mesma moeda. Nós temos discernimento da palavra. Uma coisa é eu não querer falar com o novo homem. O pecado está em mim. Outra coisa é o irmão não querer falar comigo que pertence ao novo homem. O pecado está nele. Outra coisa é eu me estar disposto a cumprimentar, a absorver, a receber esses irmãos. Aqui é quando eu bato com irmãos aí que estão virando a cara para mim. Ele me viu, eu vou nele. Eu não quero esse pecado. Eu vou lá, cumprimento, abraço, beijo. Estou com saudade de você. Se você acha que é por aí, siga no teu caminho, mas no desvio do Senhor, avance. Agora, quando nós viramos a cara para os irmãos, o pecado está em nós e nós estamos com a mão suja. Precisamos estar abertos para receber os irmãos, ter comunhão com os irmãos. Precisamos estar abertos. É esse contexto aqui, tá bom? Uma coisa é chegar até você. Outra coisa é você estar disposto e procurar esse contato, essa comunhão, tá bom? Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero falar um pouquinho aqui sobre, dentro desse contexto, o que o novo homem promove. Ele promove a paz de Cristo. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo de 12 a 17, fala assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos aos outros em amor, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Lembra que eu falei? Esse trecho casa completamente a Colossenses 4, de 7 a 17. Por que Paulo está gastando tanto tempo nessas considerações? Por quê? É isso aqui. Várias nacionalidades, vários tipos de pessoas, várias culturas, várias maneiras de ser, várias maneiras de viver, várias maneiras de pensar, de ser. Paulo chega e fala assim, ó, pratica o novo homem. Esquece o que você é. Se você nasceu comendo cuscuz e o outro nasceu comendo bode, esquece. Não importa se você come cuscuz ou bode. Não importa se você come feijoada do Rio de Janeiro e come feijoada não sei de onde. Todos vocês são agora pertencentes ao novo homem. Vocês têm que comer do que Cristo dá. Do que Cristo... É isso que Paulo quer dizer. Aí nessa referência, 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o ato em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sedes agradecidos sempre. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Colossenses capítulo 3, versículo de 12 a 17. Senhor Jesus. Se quisermos viver como o elemento constituinte do novo homem, precisamos ser governados pela sua paz e habitados pela sua palavra. Paz e palavra. A paz de Cristo deve ser o árbitro em nosso coração. Senhor Jesus, deve ser o árbitro em nosso interior, e a sua palavra deve habitar ricamente em nós. Como cristãos, somos culturalmente diferentes, sim ou não? Sim. Do sul ao norte, do Oiapoque ao Chuí. Essas diferenças podem levar-nos a discordâncias entre nós. Por isso, há a necessidade de um árbitro, de um juiz, que é a paz de Cristo. É crucial permitir que a paz de Cristo governe em nosso coração e dê a palavra final em qualquer controvérsia, em qualquer disputa. Que a paz de Cristo, irmãos, dê a palavra final entre nós.
Se nos lembrarmos do contexto dessa epístola, veremos que havia partidos. Um era a favor das observâncias judaicas e o outro favorecia o misticismo e o gnosticismo. Nós estudamos isso. 2 partidos, sim ou não? Um observando as observâncias judaicas e o outro a questão dos ismos aí. Essas preferências deram margem a opiniões conflitantes. Por causa disso, Paulo lhe disse que a paz de Cristo deveria ser o árbitro no coração deles. O árbitro não deveria ser as opiniões, conceitos, escolhas e preferências, e sim a paz de Cristo, para o qual fomos chamados em um só corpo. Versículo 15 de Efésios 2. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliassem ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Irmãos, é essa paz do novo homem, no corpo. Abolindo as ordenanças, Cristo criou um novo homem a partir de povos diferentes. Pegou vários povos diferentes e criou um novo homem. Há algo que Paulo chama de a paz de Cristo. Isso que ele chama de a paz de Cristo. Portanto, essa paz é a própria unidade do novo homem, composto de diferentes povos. Sem a obra de Cristo na cruz, não pode haver unidade entre os povos. Pela morte, porém, Cristo fez a paz, isto é, produziu a unidade. Essa unidade do novo homem agora está em nós, somos nós, porque vive em nós. Precisamos permitir que ele arbitre, que ele toma conta do nosso coração. Ela deve funcionar como juiz, resolvendo a disputa entre as diversas partes. Precisamos pôr de lado as opiniões, os conceitos e ouvir a palavra do juiz interior. Não há necessidade de brigar ou expressar opiniões. Devemos simplesmente deixar que a paz de Cristo tome a decisão final. Paulo pegou vários povos e fez um novo homem, Senhor Jesus. E se nós olharmos aqui, dentro desse contexto, aqui no versículo, vamos agora para Colossenses capítulo 4. Depois ele falar aqui no 15, no 16, ele vai e dizer a Arquipo, cuida do ministério que recebeste no Senhor para que o cumpras. Arquipo, irmãos, ele era filho de Filemon. Filho de Filemon. E também ele cita Onésimo. Onésimo era escravo de Filemon. Arquipo era um proeminente líder na igreja de Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Arquipo era um proeminente irmão responsável e também um cooperador de Paulo. Assim como Arquipo, filho de Filemon, era cooperador de Paulo, Filemon também era cooperador de Paulo. Então, por que Paulo fala? Não falou para Filemon, mas falou para Arquipo. 17. E dizei a Arquipo, cuida do ministério que recebeste no Senhor para que o cumpras. Quem é Arquipo? É esse proeminente líder, cooperador de Paulo, na igreja de Colossos. Ele é mencionado em 2 cartas, em Filemon e Colossenses. Em Filemon 1:2, Paulo o saúda como companheiro de lutas, ou um companheiro soldado, que no grego é uma palavra para soldado, que é sintrastiotes. Sintrastiotes quer dizer soldado. Então Paulo o saúda como soldado, aquele que luta com ele nas batalhas espirituais. Que mostra então que era um companheiro íntimo de Paulo, esse Arquipo. E já em Colossenses 4,17, Paulo envia uma mensagem específica para ele. Dize o Arquipo, para que ele cumpra o ministério que recebeu do Senhor Jesus. Aí eu faço a pergunta para os irmãos, qual é o ministério que Arquipo recebeu então? Por que Paulo, ele não explicou, ele termina a carta aqui e não explica que ministério é esse? Ficou uma interrogação. Para explicar para os irmãos, Colossenses foi escrito em 61 depois de Cristo. Colossenses foi escrito em 61 depois de Cristo. 61 anos depois de Cristo. 1ª e 2ª Tessalonicenses foram escritos em 51 antes de Cristo, ou seja, 50 anos antes de Cristo, 11 anos antes. Depois ele escreveu outras epístolas. Escreveu Gálatas 56, escreveu Gálatas e 1 Coríntios 56, 2 Coríntios 57, Romanos 57, 58.
Ele foi escrever. Ao passo que, quando ele foi escrever Colossenses, ele já tinha escrito 14 epístolas. Colossenses foi escrito em 61. Quando ele escreveu Colossenses, ele já tinha escrito 13 epístolas. Colossenses foi a 14ª, que ele deu essa advertência. Por que então que ele não explicou que ministério é esse? Não havia necessidade. Ele já tinha escrito esse ministério em 13 epístolas. E o ministério já estava rolando em toda a Judéia, em todo o Mediterrâneo. O ministério já estava rolando, já estava acontecendo. As pessoas já sabiam que ministério era esse. Vamos abrir em Colossenses, capítulo 3. Senhor Jesus. Isso é Colossenses. Aleluia. Perdi a referência aqui, vou procurar e vou continuar. Não, fala do ministério da Nova Aliança. O ministério, qual é o ministério que ele fala? O ministério da Nova Aliança. 3:6 mesmo? Então eu olhei errado aqui. Não, está errado. Não é essa, eu anotei a referência errada. Irmãos, o ministério que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, ele fala sobre o ministério da Nova Aliança. Então, qual era o ministério que ele queria dizer? O ministério da Nova Aliança. O que é um ministério, então? O que ele quer dizer aqui? Ministério é simplesmente uma expressão do serviço sacerdotal a Cristo. Ministério não é uma função humana. O ministério não é um cargo ou posição elevada. Ministério é a expressão da vida de Cristo através de um homem com o coração quebrantado, contrito e espiritual. O ministério é o resultado da obra de Cristo em nós, não apenas o exercício de dons. Ministério é a obra de Cristo, é a obra que Cristo faz em nós, no nosso interior e faz por meio de nós. O verdadeiro ministro e Arquipo, que era o ministro, é aquele que participa da vida, da morte e da ressurreição de Cristo e que dispensa essa realidade aos outros, dispensa essa experiência aos outros. O ministério da Nova Aliança. Então, qual é o nosso ministério? É o ministério da Nova Aliança. Qual ministério você pertence? Ao ministério da Nova Aliança. Esse é o ministério. O ministério da Nova Aliança é o único ministério no Novo Testamento. Vou dizer de novo. O ministério da Nova Aliança é o único ministério do Novo Testamento. Também chamado de um ministério de Cristo, onde Cristo é o conteúdo todo inclusivo. No ministério da Nova Aliança, Cristo é o conteúdo todo inclusivo. O Espírito é o meio supridor e a igreja é o veículo dispensador. No ministério da Nova Aliança, Cristo é o centro, é o conteúdo todo inclusivo. O Espírito, no ministério da Nova Aliança, o Espírito do ministério da Nova Aliança é o meio supridor e a igreja é aquela que dispensa. A igreja que dispensa o ministério da Nova Aliança. Qual é o propósito do ministério da Nova Aliança? Qual é o objetivo? Qual é o fim do ministério da Nova Aliança? A edificação do corpo de Cristo. Qual a função do ministério da Nova Aliança? Edificar o corpo de Cristo, que é a igreja. Ponto final. Então nós podemos dizer que nós somos do ministério da edificação do corpo de Cristo? Sim, mas não é totalmente correto. Podemos dizer que o nosso ministério é o ministério do Espírito e vida? Sim, mas não é totalmente correto. Porque a edificação do corpo de Cristo é o propósito, é o objetivo do ministério da Nova Aliança. E o Espírito e a vida é a dispensação. É o que o ministério da Nova Aliança dispensa. O que o ministério da Nova Aliança dispensa? Espírito e vida para as pessoas. Com o fim de edificação do corpo de Cristo. Como que o ministério da Nova Aliança age? Como ele funciona? Por meio dos homens dons. Homens dons, Efésios capítulo 4, versículo 11. Por meio dos homens dons, Deus promove o ministério da Nova Aliança. Qual é o nosso ministério? Isso. Vamos abrir 2 Coríntios 3,6. Anotei errado. 3,6. Projeta, por favor. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata,
mas o Espírito vivifica, ok? Para ser ministro de uma nova aliança. E seu ministério da morte, enfim. O ministério da nova aliança é o único que está no Novo Testamento. E isso, irmão, deve ficar claro para nós. Nós não somos do ministério do Edivaldo. Nós não somos do ministério do Ernesto. É pastor de vocês no grupo familiar. Vocês não são do ministério do Jairo, de forma nenhuma. Não sou do ministério do Natal. Não sou do ministério do Pedro Dong. Nós somos do ministério da nova aliança, que tem como propósito e fundamento a edificação do corpo de Cristo. E esse ministério, ele dispensa espírito e vida. Está claro? Está claro? Tá, claro. O que o ministério dispensa, Pedro? Espírito e vida. Qual é o fim? Edificar o corpo de Cristo. Como que ele opera estrategicamente? Por meio dos homens dons, Efésios capítulo 4, versículo 11, tá bom? Efésios capítulo 4, versículo 11. Projeta para mim, por favor. Efésios 4, 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, evangelistas e mestres. Segue. Com fim, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para o quê? Para o quê? Vamos ler junto? Para a edificação do corpo de Cristo. Está claro? O ministério não deve ser para promover pessoas. Olhe para mim, olhe para mim. Qualquer ministério que promove pessoas é contrário à palavra de Deus. É contrário às epístolas paulinas. O ministério não é para promover pessoas. Não é para promover denominações, nome de igrejas, ou não é para promover movimentos, mas é para fornecer, dispensar unicamente Cristo à igreja. Eu estou sendo bastante enfático nisso para dirimir todas as dúvidas. O foco não é o ministério de um homem, mas é o ministério corporativo, a cooperação entre os santos e a edificação mútua por meio do Espírito. À luz das epístolas de Paulo, ninguém pode ter ministério verdadeiro sem passar pela cruz. O quebrantamento do vaso é essencial para que a vida de Cristo seja manifestada. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vamos ler juntos? Temos... Esse versículo confirma e vem amarrar de que o ministério da nova aliança, ele promove unicamente Cristo. Se nós fôssemos resumir se nós fôssemos resumir Colossenses, era mais ou menos assim. Colossenses relata Cristo. Em todas as suas páginas e capítulos, ele relata Cristo, a pessoa de Cristo. E lá na nota de rodapé está assim, e a igreja. Cristo era o centro do ministério da nova aliança. E mais uma vez, o ministério da nova aliança tem um propósito de edificar a igreja. E dispensando espírito e vida para as pessoas. Tudo bem? O ministério nasce das feridas curadas pela graça. Então, irmãos, desconfie de pessoas que não são experimentadas na palavra, na vida de conduzir um ministério. Desconfie. Porque à luz das epístolas paulinas, o ministério são de pessoas calejadas, pessoas de feridas curadas, que têm feridas, que foram curadas, que foram experimentadas. A formação do ministro é pelo quebrantamento e pela cruz. É fruto da comunhão, do sofrimento e da obra interior do Espírito, não de títulos ou designações humanas. Vou dizer de novo. A formação do ministro é pelo quebrantamento e pela cruz. Ele é fruto de comunhão com Deus, do sofrimento e da obra interior do Espírito, e não de títulos ou designações humanas. Não é porque um grupo de pessoas o designou que ele é o ministro. Não é. À luz da palavra, não. Não é. Desconfie. O ministério da nova aliança é único. Tem Cristo como elemento constituinte, todo inclusivo. Dispensa espírito e vida com o objetivo de edificar o corpo de Cristo. Esse é o ministério da nova aliança. Paulo escreveu Colossenses,
Então, para os irmãos entenderem aqui, agora eu fecho, eu quero concluir. Por que eu disse isso? Por que então Paulo não explicou para Arquipo sobre o ministério? Fala assim, apenas falou assim, diz a Arquipo lá, que ele recebeu o ministério do seu Jesus, e ele importa ele cumprir esse ministério. Por que não explicou? Porque não precisava explicar. Não precisava explicar. Já havia 11 anos que ele tinha escrito a primeira carta, a primeira e segunda Tessalonicenses, que inclusive é a próxima carta que nós vamos estudar, ok? Já havia 11 anos, ele não precisava explicar. Então, Arquipo, por ser proeminente, ele já sabia qual era o ministério que ele havia recebido do seu Jesus, que era o ministério da nova aliança. Esse foi o ministério que ele recebeu, que Paulo incumbiu Arquipo para que cumprisse. Ele já era conhecido e praticado em muitas igrejas, por isso não explicou nesse versículo. Então, irmãos, o nosso ministério é o ministério da nova aliança, a qual ele tem como elemento constituinte o novo homem. O novo homem, ele quebra barreiras. O novo homem, ele é o ato e o juízo do nosso coração. O novo homem, ele foge de contendas. O novo homem, ele resolve contendas. O ministério da nova aliança é o único ministério do Novo Testamento. O objetivo dele é edificar a igreja, produzir o corpo de Cristo, dispensando espírito e vida para nós. Graças a Deus, louvado.